paz de Deus a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem e se cuidando. Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo. Quem assistiu a reunião do último dia 7, né, reunião musical que teve dos assuntos que serão abordados no MSA e os assuntos que estavam no MTS que não foram para o MSA, né, que foram retirados, né, e eu vou fazer um react de uma parte, de um trecho do vídeo que fala a respeito dos assuntos do MTS que não foram colocados no MSA, que foram realmente tirados, tá bom? Acompanhe comigo para vocês verem a diferença do assunto que está no MTS e do MSA. Beleza, pessoal? Confere o vídeo comigo aí, tá bom? Vamos lá. Pessoal, no nosso vídeo, vamos lá. Prestem atenção e vamos comparar a diferença entre o MTS e o MSA. Vamos lá. Módulos. E o MSA, 16 o fases. O MTS era módulos. O MSA aí os irmãos já vai perguntar, né, irmão Fernando? Então não facilitou muito não, né? Aumentou mais um monte de fase. Na verdade, irmãos, a explicação tá na linha de baixo aqui, né? O MTS, ele não trazia ou não traz exercícios sequenciais para leituras rítmicas e solfejos. Na verdade, nós utilizamos o nosso inário para fazer esse trabalho de leitura rítmica e solfejo. Então o MSA não vai usar o inário? Vai usar o inário. Porém, trouxe na sua estrutura 113... Só uma observação, pessoal. O MSA, ele é praticamente o inário, é a teoria dos hinos, tá? Ele completo. Ele é feito somente para o inário, nada mais, beleza? Vamos seguir. Exercícios de solfejo, sendo a maioria compilada do Bona. Esses 113 solfejo, irmãos... Quem tá com saudade do Bona, pode matar a saudade agora. Os irmãos vão observar que a partir da lição 56 até a última lição, ela está escrita em 3 claves. Então, tudo isso vai ocupando volume. Se os irmãos forem ver o volume do material, está passando de 150 páginas. O MTS era mais fininho, mas por conta dessas questões do solfejo. Os irmãos vão ver a facilidade, porque uma coisa, irmãos, é pedir para o aluno abrir no inário, fazer uma leitura rítmica de um hino. Ele vai olhar o hino, vai conhecer, vai sair facinho. Outra coisa é pegar um exercício que ele não está conhecendo e pedir a leitura rítmica. Aí eu vou trabalhar. É o que o MTS proporcionou para a gente, né? Ele fixou muito nos hinos, né? E a lição, tanto é que você pode observar no 11º e 2º módulo do MTS, as lições são hinos, então fica muito fácil. O candidato já conhece a melodia, né? Então não tem muito sentido, né? Então a lição do Bona foi até que bom, não, nem tanto todas as lições, né? Foi muita lição, mas tá bom. E a 3 claves separadas também foi uma observação muito boa, né? Você estuda na clave do seu instrumento, o que é mais óbvio, né? Bem essa leitura rítmica. E na verdade é um hino que está transcrito ali somente na leitura rítmica. Então todas essas atividades ocupam um pouco de espaço ali no material, mas vai enriquecer as nossas aulas. Mais uma pergunta que chegou também, irmãos. Muitos irmãos estão preocupados porque está resgatando lições do Bona. Como tinha dito. E do Bona, irmãos, os irmãos sabem que são exercícios por vezes difíceis, né? E aí gera essa preocupação. Poxa vida, mas vai voltar tudo de novo? Lição 113, pelo amor de Deus, né? Tá passando até das 98 que eu estudei. Na verdade, irmãos, o Bona, ele tinha quintinas, sextinas, fusas. Tem no nosso inário? Não, não tem no nosso inário. Então o que foi feito? Foi feita uma releitura dessas lições. Então viram que eles deram uma varredura, né? Tiraram todas as lições onde tem notas de semicolcheia para baixo, certo? Tem só semicolcheia a semibreve a semicolcheia, ponto. E que alteras só tercina, não tem mais do que isso. Ó, observe no vídeo. Então, uma lição, por exemplo, ternário composto, onde, por exemplo, 9/8, a figura base seria a colcheia, faz uma releitura, traz para o 9/4, agora eu estou utilizando uma semínima como a nossa base, e aí já torna a lição mais tranquila, sem aquelas fusas que nós encontrávamos. Então essa releitura possibilitou uma maior facilidade, irmãos.
e vamos principalmente, irmãos, resgatar aqueles nossos instrutores que por vezes não se sentiu confortável em passar da forma como estava estruturado o MTS. Então, temos diversos instrutores que se afastaram do nosso grupo de estudo musical. Tá bom. E agora, irmãos, com essa possibilidade, cabe a nós buscarmos os nossos companheiros para retornar. Na nossa comum mesmo, tinha um instrutor que ele só dava rubona. E aí ele ficou sem encaixar no MTS. Ele trabalhava com uma linguagem rítmica, com movimentos em elipse. Nessa linguagem foi utilizado sílabas tá, té, ti, variações, tafa, tef, tif e assim por diante. Tem sua proposta pedagógica muito boa. Não estamos falando contra essa proposta pedagógica. Porém, irmãos, não consegui atingir na plenitude em todas as regiões onde temos a obra de Deus. Algumas regiões não conseguiu adequar nessa proposta pedagógica. Então, bem complexo, para que tenhamos uma boa uniformização na obra de Deus, vamos trabalhar apenas com a leitura rítmica, com movimentos lineares, simples, apenas utilizando a sílaba tá. Trazemos um facilitador para que possamos todos juntos aprender da mesma forma. As notas musicais no MTS eram apresentadas no módulo 4 para início de solfejo no módulo 5. O aluno passava aí vários meses e aí alguns instrutores começavam não vou passar antes para dar uma ajudada, enfim, para padronizar. Estamos trazendo as notas musicais desde a primeira fase, já com exercícios de memorização, para que o candidato já comece a trabalhar com as notas musicais desde os primeiros dias. A base de estudos de solfejo do MTS, Inar em Dó. Então o candidato, ele traria o Inar em Dó, que é a base do solfejo, para que pudéssemos fazer o solfejo em conjunto. O MSA, ele vai trazer solfejos adaptados para a clave de Sol, Dó e Fá, conforme o instrumento do candidato. Isso vai possibilitar que um aluno em fase avançada de estudo possa fazer uma leitura métrica, um solfejo, junto com outro irmão. O irmão está estudando clave de Dó, o outro está estudando clave de Fá, vão poder fazer em conjunto, porque vai trabalhar com a clave do instrumento pretendido. Possibilidade de início dos estudos de instrumento a partir do módulo 6. O MTS traz o instrumento a partir do módulo 6, que é quando vai começar a estar trabalhando com as notas. Rapidinho, isso, irmãos, causava um desânimo muito grande por parte dos candidatos, e com razão. Você fica lá tempos na teoria, e depois do 6º módulo que você pega instrumento. Então isso aí fica bem cansativo. O MSA realmente resolveu essa questão, né? Pegar o instrumento de acordo com a teoria. Começou a teoria, pega o instrumento. A explicação é interessante. Ouve, presta atenção. Com as leituras métricas e assim por diante. E o MSA, irmãos? Nos termos das orientações constantes na página 7 do MSA, ele trouxe a possibilidade de início do estudo do instrumento desde a primeira fase. Muito bom. Irmão Fernando, então é obrigado a ter o instrumento para começar a estudar? Não é obrigado, irmãos. Ele dá a possibilidade. Se o irmão for iniciar o estudo da música e já tem o seu instrumento, então ele já vem com o instrumento desde as primeiras aulas. Vai pegar método? Não vai pegar o método, mas vai poder trabalhar embocadura, montar, desmontar, manutenção, vai poder trabalhar, no caso de cordas, né, técnica de arco. Questão de manutenção, tem que ver exatamente o que está querendo dizer em termos de manutenção, né? Se a gente for levando o pé da letra, aí fica difícil. Mas é uma ideia muito boa, uma iniciativa muito boa de começar junto ao instrumento, teoria e prática, para tirar esse desgosto que muitas vezes a pessoa tem em teoria. Falou em teoria, nossa, não gosto de teoria. Então o MSA, ele fez uma coisa muito boa, né? Encaixou prática e teoria juntos. Teoria e prática, gente, é um casamento, tá? É um casamento. Vamos pegar o arco, corda solta, posturas, posições,
tanta coisa, irmãos, mas nós vamos dar esse incentivo, né? Por vezes Deus prepara com sacrifício, sabemos que cada candidato tem uma obra que Deus faz na vida dele para ter o seu instrumento. Ou foi uma preparação de Deus, ou foi uma forma que Deus preparou de comprar, enfim, ele com toda alegria, depois de adquirir o instrumento, por vezes ele tinha que deixar guardado em casa 3, 4, 5 meses, e perde um pouquinho, né, daquele prazer, daquela alegria. Então, essa possibilidade, irmãos, veio para que, a partir do momento que Deus prepara o instrumento, ele possa levar para o grupo de estudo musical. Muito bom. No MTS, o estudo simultâneo dos compassos quaternário, ternário e binário eram apresentados todos juntos. No MSA, foi feito de forma mais gradual, para sedimentar um a um. Os compassos compostos eram apresentados somente no final do módulo 10. Então, nesse quesito do compasso, eu já não achei legal. O MTS, ele fez o compasso explicando tudo junto, o que é o correto. E se vê os livros de teoria, é tudo assim, padronizado. O MSA, ele fez uma explicação do compasso simples por fórmulas. 4, 3, 2. Aí vem o composto. 12, 9 e 6. Aí que ele resolve explicar, né? Então ficou bem esticado a explicação dos compassos, né? Na minha opinião, eu não achei legal, na minha opinião, tá? Achei muito extensa a explicação do compasso, sendo que em 1 ou 2 páginas você poderia explicar o compasso simples e composto. Mas, vamos lá. E também, por vezes, trazer um complicador, porque no final do módulo 10, o candidato já inicia nas reuniões de jovens, dependendo do estágio que está no instrumento. E por vezes tinha que ter uma bagagem de hinos de jovens compostos. E aí a forma de aprendizado não era uniforme. O que ele quis dizer aqui? Que o candidato está com o seu instrumento e já toca hinos. Suponhamos que fulano foi para o culto de jovens, ele está no 8º módulo e já toca hino composto. Só que ele vai aprender o compasso composto no 10º módulo, né? É aquela coisa, né? Você sente o sabor primeiro e depois come, ou vice-versa, tá bom? E então, assim, você aprende os compassos primeiro para depois tocar. Não, no MTS você tocava e depois você ia saber o que eu estou fazendo. 6/8 é o quê? Tá tocando, mas não sabe o que é, entendeu? Então o MSA mudou isso. É o que o irmão quis dizer aqui. O MSA, ele vai apresentar fórmulas de compasso em 6, em 9 e 12, desde a fase 5. Mais para frente, ele vai sedimentar o conhecimento do compasso composto, mas o candidato já vai conseguir fazer as leituras métricas desde a fase 5. Isso vai ajudar no estudo do instrumento e na progressão do método do instrumento também. Irmãos, vou fazer apenas um parênteses, né? Como o nosso irmão Elias Santin falou, todo o material, toda essa reunião vai estar disponível a partir dos próximos dias. Então, não precisa tirar foto, gravar, podem ficar bastante tranquilos que esse material vai não abordados no MSA. Então, os irmãos vão observar que no MSA, alguns conceitos que tinha no MTS não tem no MSA. E fica a pergunta, mas por que tirou? Então, nós vamos aqui apresentar para buscar, né, esclarecer um pouquinho se chegar esse questionamento. E se o candidato tivesse o questionamento, o companheiro instrutor tiver, nós vamos já saber os motivos, né? Ligadura de fraseado. Não está passando a ligadura de fraseado. Mas por que, irmão Fernando? Porque não tem nos nossos hinos. Não existe nenhum hino que tenha uma ligadura de fraseado. Então, é importante? É importante, mas para os nossos hinos, nós vamos focar aquilo que tem de ocorrência no inário. Fermatas conclusivas e suspensivas. Essa gera até um baque, né, irmãos? Porque sempre aprendemos a fermata conclusiva e suspensiva. A nomenclatura, irmãos, não está mais constando, por não ser uma definição precisa. Então optou-se por abordar o tema de forma clássica, deixando no material complementar exemplos de hinos com fermatas. Como assim, irmão Fernando, não é preciso? Irmãos, o que nós aprendemos sempre, né? Fermata suspensiva, aquela que surge. Bom, vou pausar esse vídeo, essa explicação, para não ficar tão extenso. Ou seja, não precisa de nome. Suspensiva, conclusiva, dá na mesma.
Mas, na minha opinião, já estava no MTS, é 2 linhas, gente. 2 linhas só, 2 parágrafos. Por mim deixaria, tá? A ligadura de fraseado e a fermata. Faz diferença? Não faz. Mas já que colocou, é uma coisa tão simples, né? Tudo bem. Então, vou pular essa parte, tá bom? Vai ficar muito extenso o vídeo. Escalas menores não constam no MSA. Nem as menores, nem as relativas menores. Por que não? Porque não temos hino. Nesse caso, eu achei até bom, porque no MTS é uma coisa tão desnecessária que eles colocaram escala menor baquiana, escala menor primitiva, escala menor melódica, harmônica. Então, assim, fica muita coisa na cabeça do candidato. Eu mesmo me preocupava muito. Será que tem que saber? Será que eu tenho que gravar isso? Então, ficou bom realmente retirar tais assuntos como menor. E a gente tem liberdade de buscar conhecimento, pessoal, tá? Não tá no MTS, no MSA, perdão. Mas eu posso aprimorar meus conhecimentos e ir atrás de livros, vídeos, tá bom? Isso não vai te prejudicar em nada, pelo contrário. Você vai aprimorar conhecimento para o seu bem. Mas para o hino, para o inário, oficialização, realmente não tem necessidade em escala menor. Isso eu achei bom mesmo ter tirado, achei muito bom. Mas não impede a gente de procurar conhecer, e é até bom conhecer. Mas para o inário, tá tudo certo. Com tonalidades menores. Irmão Fernando, mas no método tem, hino tem modulações. Irmãos, alguns assuntos, alguns conceitos, o instrutor do instrumento, ele vai apresentar com a especificidade do instrumento. O MSA é um método geral, então a gente vai focar nos conceitos básicos que está no inário. Se o método adotado para o instrumento exigir um conceito específico, o instrutor do instrumento vai estar habilitado a trazer essa informação para o candidato. Esse foi o princípio. Porque se nós formos pegar as ocorrências do método de trompete, do violino, do órgão, aí vai ficar um material muito grande, muito extenso. Terminações de frases masculinas e femininas. Por que foi suprimido, irmão Fernando? Para simplificar o conteúdo mínimo necessário à execução dos nossos erros. Nosso músico precisa tocar bem, tocar com sentimento. Precisa tocar, irmãos, de forma... São assuntos, pessoal, que não tem porquê, né? Eu achei interessante. Então, pessoal, vamos buscar, né? Não precisa do MSA. Você não precisa se limitar só no MSA. Já que está curioso, vamos buscar o conhecimento. Mas é um assunto também que eu achei bom ter tirado, porque não traz, assim, nossa, diferença nenhuma no aprendizado. A verdade é essa. Enfim, que todos nós tenhamos a mesma interpretação. Assuntos que talvez geram um pouco de divergência ou dificuldade que podem ser suprimidos, está sendo suprimido para simplificar o aprendizado musical. Ciclo das quintas. Optou-se pela construção das escalas maiores a partir de tons e semitons. Ciclo das quintas é uma ferramenta poderosíssima para explicar a construção. Então, aí que tá. É poderosíssima, então não deveria ter tirado. É um assunto muito importante, tá? Já estava no MTS, estava bem explicadinho, tinha lá o ciclo das quintas, né? E para mim não deveria ter tirado. Permanecido essa metodologia de explicação. Mas tá bom, tudo certo. Só de escala, a partir de uma quinta justa, assim por diante. Mas, irmãos, também tem outra forma, né? Todos nós, acho que lembramos, os mais antigos pelo menos, né? Ali pega uma escala maior, lá o primeiro tetracorde, segundo tetracorde, tom, semitom. A partir do segundo tetracorde inicia a próxima escala e assim por diante. É uma ferramenta também poderosa e que talvez vai atingir todos os nossos instrutores. Todos os nossos instrutores vão ter facilidade em trabalhar com a construção das escalas a partir de tons e semitons, e essa foi a proposta, também trazer essa simplicidade. Que alteras e miulas não tem no MSA? Qual o motivo?
Tais definições foram suprimidas para simplificar o estudo, tendo por base o fato de termos apenas tercinas no nosso cenário, tornando mais objetivo esse assunto dentro da nossa proposta musical. Então, irmãos, a tercina é uma que altera, mas é a única que tem no nosso cenário. Então, o instrutor ele explica que altera, ele começa a dar um monte de exemplo de que altera, que não tem no nosso cenário, vai trazer uma confusão às vezes na cabeça do candidato. Se o nosso cenário só tem a tercina, explicou a tercina. Se o aluno aprender a tercina bem bonitinho, tá maravilhoso para nós. Ah, irmãos, mas a hemíula é importante. Outra coisa que eu achei bom também, focar na tercina, né? Já que o MCA é focado só no inário, hemíula, né? Pra quê? Aí tem quintina, sextina, né? Então, busca o conhecimento depois, tá bom? Mas vamos focar na tercina. Não tem no nosso cenário, então tudo é importante na música. O aluno se oficializou, ele vai poder buscar o conhecimento para avançar seu conhecimento musical. Eu quero ver, hein? Mas a nossa proposta, irmãos, sempre a gente vai estar falando, é simplificar o aprendizado. Por isso que foi suprimido estes pontos. Diapasão. Os irmãos não vão encontrar com esse termo, porém, a nomenclatura que está sendo utilizada no MSA é afinador eletrônico, que também é o que está mais próximo do nosso candidato. Levare, o conceito de levare não tem, porque é um conceito aplicável à regência. Não é imprescindível para a leitura rítmica, a leitura métrica, nem solfejo. Fazemos apenas um gesto de preparação e já vamos para o nosso exercício. Se quiser aprender depois. E por fim, respiração e articulação. Também é um assunto que vai despertar, né, irmãos? Poxa vida, mas a respiração... respiração... Desculpa, gente, mas... Se vocês não explicar a respiração, pisou na bola. Né? Tá bom, vamos lá. Minha opinião, deveria ter, sim, a explicação de vírgula, de respiração. Deveria. Não tem, irmãos isso, irmãos aquilo. Não, é um assunto básico e tem no inário. A articulação não é importante? É muito importante. Sim, porque tirou. É muito importante, irmãos, mas não é um conceito simples. Não dá para simplificar em um conceito único. Respiração é dessa forma, articulação é dessa forma. Como não, irmão? Às vezes, nem dentro de uma categoria de instrumento, esse conceito está fechado. Vamos pegar os metais. Eu tenho forma de trabalhar respiração e articulação no trompete, que é totalmente diferente de uma tuba, que pode ser diferente de uma trompa. Então, irmãos, esses conceitos, como são específicos, deixou-se para trabalhar com o instrutor de instrumento. E na hora que eu estou passando a instrução com o instrumento, aí eu vou falar sobre a respiração e a articulação em cada instrumento. Então, tirou-se do MSA para não fazer um conceito muito simplista e entendermos que esse conceito está suficiente. Não está. Cada instrumento vai ter os seus detalhes. Então, foi essa a proposta e são esses os pontos principais que divergem. Fora isso, irmãos, música continua sendo música, continua com 7 notas musicais, as claves também não mudaram nenhuma, não é tudo aquilo que às vezes nós encontramos em redes sociais, em tantos lugares, irmãos. O estudo continua da mesma forma ou até mais prático, e é isso que nós vamos ver nos próximos slides, né? Vamos entender um pouco da estrutura do MSA e também vamos ver o que seria esse material digital complementar. Bom, vamos irmãos, creio que nessa reunião nem todos estão com material. Bom, pessoal, para não ficar muito extenso o vídeo, vou ficando por aqui, tá? A diferença é exatamente essa, foi passado no vídeo, né? Para quem assistiu, no último dia 7 de fevereiro, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Algumas coisas realmente eu fiquei porque tirou, e a maioria das coisas foi bom ter tirado, tá? Então foi de bastante proveito, sim. Espero que tenhamos um bom desenvolvimento no MSA e que possamos ter um bom estudo num só sentimento, né? Tocar para Deus, para servir a Deus, tá bom, meus irmãos? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau.